Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Profeta Jonas, capítulo de número 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nela para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. E chegou ali o mestre do navio, e lhe disse: que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde, e lançamos sorte, para que saibamos por causa do que nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Amém? Jonas, ele faz parte de um quadro de que nós falamos profetas menores. Não porque ele fosse menor, que a sua mensagem tenha sido uma mensagem menos expressiva do que mensagens de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel. Não por isso. É chamado de profeta menor porque ele profetizou por um curto período de tempo. Jonas foi um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para ser profeta, para proclamar, para ser um arauto de Deus para o mundo. A Bíblia diz que Deus, ele chama Jonas, ele comissiona Jonas para ir até a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, confrontar o pecado daquele povo. Só para você ter uma ideia, a Síria era um povo cruel. A história diz que os assírios pegavam os seus prisioneiros e eles enfiavam os seus prisioneiros numa estaca.
Eles traziam de uma cidade até a Síria, até a Nínive, seus prisioneiros com um gancho no nariz ou na boca, arrastando. Era um povo cruel. Jonas sabia que aquele povo era um povo que possivelmente era um povo que ia invadir Jerusalém. E a Bíblia diz que Deus, Ele comissiona Jonas exatamente para isso, para uma tarefa difícil. Porque existe uma tarefa mais difícil do que você confrontar alguém? De você confrontar alguém que não quer ser confrontado? A Bíblia diz que Jonas, ele se levanta, Nínive ficava em uma direção, Jonas vai lá para Jope, e ele compra uma passagem para ir para Tarsis, uma cidade da Espanha. Da onde, de Nínive para Tarsis, aonde Jonas estava indo, era cerca de 3.500 quilômetros. Você sabe o que é isso? 3.500 quilômetros. É daqui a Fortaleza, de pé, você andando. Daqui para Fortaleza você gasta 3 horas e meia de avião. Mas naquele tempo era de barco, isso era viagem para 1 ano. Então Jonas entra, paga a passagem, entra naquele barco e vai numa direção totalmente contrária à vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando nós caminhamos em direção contrária à vontade de Deus, existem consequências na nossa vida. Deus disse lá no livro de Isaías, se eu não me engano: eis que eu ponho diante de vós 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E aí Deus dá uma dica: escolhei o caminho do bem, para que viva. Quando você faz as coisas fora da direção de Deus, existem consequências para a nossa vida. Consequências físicas, consequências espirituais. Existia um cantor que, por viver a vida que ele vivia, uma vida desregada, esse cantor pegou AIDS. E um dos seus últimos álbuns que ele gravou, ele quis, em uma das suas músicas, acusar Deus pela vida promíscua que ele havia vivido a vida inteira. E um dos refrãos dessa música, ele dizia que ele se sentia como um rato, que ele se sentia sendo uma cobaia de Deus, que aquela doença foi Deus que colocou nele. Ele não aceitou que aquela doença que acabou ceifando a sua vida foi consequência dele escolher uma direção que trouxe essa enfermidade para ele. Ele não pegou a HIV porque fez transfusão de sangue, não. Ele não pegou porque se cortou e tocou em alguém que estava contaminado, não. Ele pegou pelo tipo de atitude de vida que ele levava. E ele começou a acusar Deus daquilo que ele estava passando naquele momento. A Bíblia diz que Jonas, ele vai em uma direção totalmente diferente daquela direção de Deus. Ele compra uma passagem para Tarsis,
Talvez você tenha comprado uma passagem para longe da direção de Deus. Como é que a gente compra essa passagem? Quando a gente faz escolhas diferentes daquelas escolhas que Deus quer para a nossa vida. E nós sabemos quais as escolhas que Deus quer para a nossa vida. Ele entra no navio, embarca, e o texto é bem claro no versículo 3, dizendo: para longe da presença do Senhor. E aí o texto continua dizendo: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, tribulação, angústia. A Bíblia tem um texto que ela diz: do que se queixa o homem? Do que eu me queixo daquilo que eu estou passando? Porque a Bíblia diz que Deus lança um vento, uma tempestade naquele mar, exatamente pela desobediência de Jonas de insistir. Porque pensa bem, irmão, a Bíblia não diz, às vezes a gente quando lê a Bíblia, a gente passa assim: Jonas entrou no barco e o barco já saindo, já veio a tempestade. E não, 3.600, 3.500 quilômetros de distância. Eu não sei quantos quilômetros esse navio já tinha viajado. Eu não sei quanto tempo já, porque essa viagem de navio, Juliana, era viagem de 1 ano de navio. Não era um navio que tinha motor, era um navio a vela. Era viagem de 1 ano. Então eu não sei o tempo que Jonas estava ali naquele barco, tranquilo, achando que estava tudo bem, achando que estava tudo tranquilo, estava fugindo da presença do Senhor, e estava ali tranquilo, dormindo, porque não estava acontecendo nada. Você entendeu? Às vezes nós fugimos da presença do Senhor e tudo vai bem, parece que não está acontecendo nada, e a gente acha que Deus esqueceu, que deu amnésia em Deus. Parece que a gente pinta Deus como aquele quadro do Michelangelo, onde pinta um Deus de barba, um Deus velho, e parece que aquele Deus tem Alzheimer, porque ele não lembra de que nós estamos desobedecendo ele. Por que nós achamos que não lembra? Porque não aconteceu nada ainda. Eu não sei se Jonas viajou 3 meses, 6 meses, 7 meses, estava quase chegando lá em Tarso, eu não sei. Eu só sei que de repente, Deus fala assim: ah, não vai se arrepender? Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de você estar fazendo as coisas erradas, e as coisas aparentemente estão dando certo, não pensa que Deus está carimbando o seu pecado dizendo: está liberado. Não, Ele está esperando você se arrepender. Ele está esperando você descer no próximo porto, quando o navio for abastecer, e pegar um navio em direção ao destino que Ele tem para a tua vida. Não pense que Ele esqueceu. Não, está tudo tranquilo, eu estou fazendo, estou enganando, estou fazendo as coisas erradas e está tudo tranquilo. Não, irmão, Ele está dando tempo de você se arrepender. Talvez 3 meses, 6 meses, Deus viu: Jonas não quer nada com nada, eu preciso. E presta atenção uma coisa, irmão: Jonas era profeta, conhecia Deus, mas escolheu o seu próprio caminho. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. De repente Deus fala assim: eu vou ter que chamar a atenção desse camarada. Ele lança uma tribulação, digamos ali. Ele lança algo negativo ali na vida de Jonas. As coisas começam a não dar mais certo para Jonas, para poder chamar a atenção
dele. Meu irmão, será que algumas coisas que acontecem na nossa vida não é um meio de Deus estar lançando uma tempestade para chamar a nossa atenção para caminharmos no caminho correto? É uma pergunta. Será que aquilo que a gente insiste e não está dando certo, não está dando certo, será que não foi Deus que está começando a lançar uma tempestade na nossa vida, para que a gente possa voltar para Nínive, onde Deus quer que nós estejamos? Eu não sei. Eu não sei o que você está passando. E eu nem sei o que está passando nesse momento, quando eu faço essa reflexão com você. Se você começa a associar aquilo que você está passando a algo, a uma direção que você tomou contrária. A Bíblia diz que Deus lança uma tempestade e os marinheiros começam a ficar cheios de medo. Você já imaginou que todas as coisas, que os nossos pecados, eles vêm como sombra atrás de nós? É mais igual, você lembra quem já leu, quem já assistiu aquele filme do Fred Krueger lá? Mata o cidadão e o cidadão aparece em sonhos. Você não pode dormir que ele aparece em sonhos. Ele vem como sombra. Os nossos pecados chamam pelo nosso nome. Eu não faço algo num lugar e eu vou embora e achando que ele não vem, porque a justiça de Deus vem clamando pelo nosso nome. E o nome de Jonas estava ali nessa tempestade. E tudo aquilo que nós fazemos não reflete só em mim, reflete nas pessoas que estão próximas a mim. O meu pecado não diz respeito somente a mim. Quem dera aquilo que eu fizesse de errado houvesse consequências só para a minha vida. Mas não vem só para a minha vida, vem para a vida daquelas pessoas que estão próximas a mim. E a tempestade vem naquele momento, e ela vem prejudicando os marinheiros que não tinham nada a ver com aquela situação, por causa de uma desobediência do profeta Jonas. Aqueles marinheiros estavam ali sofrendo as consequências também, porque estavam próximo dele. E aí a Bíblia diz que eles começam a lançar sorte. Vamos lançar sorte para saber o que está acontecendo. Presta atenção, Jonas estava dormindo. Esse pessoal aí, os marinheiros, eram todos pagãos. Cada um adorava um Deus diferente. Mas eles foram mais prudentes do que o próprio profeta que conhecia Jonas. Até parece alguma situação que a pessoa que não conhece Deus lá fora, muitas vezes é mais prudente do que eu. Eles olharam e falaram assim: não, está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está errada, vamos tentar identificar o que está acontecendo. Aí eles começaram a lançar sorte entre os marinheiros, para ver o que estava acontecendo. E aí de repente, a sorte vem sobre o profeta Jonas. E aí, o texto, ele vai dizer assim, o verso 6: chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que passa contigo? Ele faz algumas perguntas para o profeta, que eu quero fazer para você aqui e para mim. A primeira pergunta é: o que passa contigo? O que acontece com você, que mesmo Deus chamando a sua atenção, que mesmo Deus falando com você, porque a Bíblia não diz que o pai corrige aqueles que ama? Sim ou não? Quem é pai e quem é mãe? Levante a mão. Agora baixe. Agora não responda o que eu vou te falar para você agora, que vai que tem alguém aqui e vai dizer assim: não pode mais fazer isso. Mas quem já deu um tapinha na sua criança, porque ele desobedeceu? Causa dor no nosso coração? Sim ou não? A gente faz isso com prazer? Não. Eu
Eu já contei essa história aqui, mas eu lembro uma vez que a gente congregava lá na Nazareno do Dick, pastor Venâncio, e um dia a Andressa correndo como criança pequena, ela correndo para lá e para lá, o pastor falou o nome dela e me chamou a atenção no meio do púlpito. Você já imaginou, irmão? Seu filho correndo, eu falar assim: ei, Paulinho, segura sua criança aí. Que constrangedor. Aí eu cheguei para a Andressa em casa, falei: Andressa, é o seguinte, vamos conversar. O pastor chamou a atenção do pai, então eu não queria que acontecesse isso mais. Você não vai correr mais no culto, combinado? Porque se você correr, quando chegar aqui o pai vai te dar umas tapas. Está combinado? Combinado. Mas tem umas crianças que só respeitam aquilo que interessa para elas, né? No outro culto, lá vai a Andressa correndo, e o pastor me chama a atenção de novo. Aí eu fiquei quieto. Olha o terror psicológico que eu fiz na Andressa. Fiquei quieto, não falei nada. Eu só olhei para ela, ela olhou para mim. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu acho que veio o filme da nossa conversa, e ela se chocou. Só que aí eu não fiz. Terminou o culto, eu abracei, eu brinquei, levei ela para casa, assistimos um pouco de televisão. E eu acho que ela achou que eu esqueci. Quando foi na hora de dormir, eu chamei ela, falei: Andressa, ei pai, você lembra do que a gente combinou? Aí ela já mudou o aspecto, porque ela lembrou. Aí eu falei: você lembra que o pai pediu para você não correr, que o pastor estava chamando a atenção do pai? Ela começou a chorar já, lembro. E eu já queria chorar junto com ela. Aí eu falei: o pai vai te corrigir. Era melhor que eu chegasse e batesse logo, porque isso é tortura, né? Demorando esse negócio. Me dá a sua mão. Me dá a mão, Andressa. Aí eu peguei a havaiana, que não descola, não solta tira e não larga dos meus pés. Aí eu falei: o pai vai te bater. Por que o pai vai te bater? Você sabe? Aí ela falou: porque eu desobedeci o pai. É por isso. Aí eu não bati tão forte assim não, irmão. Aí ela foi chorar. Aí eu fui para o outro quarto chorar junto. Por quê? Porque o pai não corrige, porque ele ama. E a pergunta que o marinheiro faz para Jonas é isso: o que passa contigo? Que Deus está fazendo todas as coisas para chamar a tua atenção, e você não está entendendo. Você está dormindo. Passa culto e mais culto, e você está dormindo. Tudo que Ele está fazendo é para chamar a sua atenção, para dizer que Ele te ama, para te colocar na direção correta. A segunda pergunta que Ele faz, Ele diz: chegou o mestre que passa contigo agarrado no sono. Ele diz: como é que você consegue dormir quando o mundo está desabando? Como é que você consegue ficar tranquilo quando eu estou querendo chamar a sua atenção? A tempestade está assolando a sua vida, está assolando a vida das pessoas que estão próximas a você, e você não está entendendo como é que você consegue estar nesse estado de sono, mesmo sabendo que a tempestade que estava acontecendo é por sua desobediência, Jonas. Porque era algo assim, a tempestade estava acontecendo, era algo assim, tremendo, estava a ponto de engolir o navio, e Jonas estava dormindo. Jonas não estava entendendo que tudo aquilo que Deus estava fazendo era para chamar a atenção, porque Deus amava Jonas. Deixa eu falar uma coisa para você: algumas coisas que acontecem na nossa vida, é Deus dizendo para você: eu te amo, eu quero chamar a tua atenção, porque eu quero colocar você no caminho certo, eu quero colocar você na direção certa. Isso é amor, irmão.
Não é porque Deus não te ama, é porque Ele te ama. Porque você está dormindo, é momento de você orar, é momento de você pedir perdão, Jonas, porque você tem desobedecido. Peça perdão e volte para a direção que eu te coloquei, Jonas. Como você consegue ficar dormindo, Jonas, mesmo sabendo que sua desobediência estava prejudicando outras pessoas? Os marinheiros estavam ali naquele navio também, e a desobediência de Jonas estava prejudicando outras pessoas. Jó, ele tinha medo de algo. A Bíblia diz que todo dia Jó sacrificava, porque ele vai que alguém pecou, vai que alguém. E aí quando veio um dia nós vamos falar sobre isso, qual era o medo de Jó, mas quando veio aquela dificuldade, aquela tribulação sobre Jó, Jó vai escrever e vai dizer o seguinte: o que eu mais temia veio sobre mim. O que eu mais temia veio sobre mim. E Deus estava dizendo para Jonas: olha, como é que você consegue dormir, mesmo sabendo que a sua desobediência está prejudicando pessoas? Aí eu olhei outro texto que ele diz: por que causa veio esse mal sobre nós? Era a pergunta do marinheiro. Por qual motivo sua família sofre? Por qual motivo as portas estão fechadas? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu acredito o seguinte: portas vão se fechar na nossa vida, amém? Portas vão se abrir na nossa vida. Isso é normal na nossa vida. Mas você passar anos e anos somente com as portas fechadas na sua cara, você tem que orar a Deus e perguntar, porque não está normal. Porta se fechar de vez em quando, está tranquilo, mas a porta se permanecer fechada anos e anos e anos e anos, alguma coisa está errada. Você precisa rever os seus conceitos. Você precisa ver aonde você precisa melhorar. Porque a pergunta que veio para Jonas também é: por que causa veio esse mal sobre nós? Qual o motivo? Por que as portas não se abrem? Eu não estou falando se você está desempregado 1 mês, 2 meses, 8 meses, 1 ano. Tem gente que está desempregado 1 ano. Mas se é muito tempo, irmão, vamos pedir para Deus, para Ele mostrar, para Ele dar a chave. A Bíblia não diz que Ele tem a chave, que a porta que Ele abre ninguém fecha. Ele tem a chave. então se a porta está fechada, vamos perguntar para Ele: Senhor, qual que é a chave que abre esse negócio aqui? Porque não está dando certo na minha vida. A outra pergunta que o marinheiro faz para Jonas é: qual é a tua ocupação? O que você faz? O que você faz para o Senhor? O que você faz na obra de Deus? Qual a sua função no corpo de Cristo? Qual a tua ocupação? Você tem que entender o que você está fazendo aqui nessa igreja, irmão. Você está entendendo? Nós estamos aqui com um propósito. Você não tem tempo a perder. Quem tem tempo a perder aqui? Cada segundo para nós é precioso. Então nós temos que entrar num ambiente como esse e saber qual que é a nossa ocupação, o que nós estamos fazendo, o que precisamos fazer, o que Deus precisa de nós. O que eu posso fazer na obra de Deus?
O que eu estou fazendo? Eu estou recebendo. E o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo? O que eu estou fazendo com palavras e palavras que eu recebo domingo, após domingo? O que eu estou fazendo com isso? Qual é a tua ocupação? O que você faz, Jonas? Aí ele pergunta: da onde tu vens? A pergunta é: será que isso realmente é importante? Claro que sim, irmão, porque a nossa origem, da onde a gente vem, simboliza que nós temos raízes. Quem é você? As pessoas não sabiam quem era Jonas, quem é você. Eu tenho que ter raízes. Nós temos raízes na família carnal. Nós precisamos ter raízes na família espiritual também. Precisamos ter um local onde a gente possa chamar de nosso, de igreja, onde a gente possa confrontar o irmão, brigar com o irmão. Isso é normal, um irmão se desentender com o outro, faz parte. Quem é o irmão que não briga? Você já brigou mais a sua irmã aí, Juliano? Qual é os irmãos que não brigam? Mas uma coisa que a gente precisa entender é: eu preciso ter raiz. Eu preciso ter um lugar onde eu posso chamar de meu. Ei, você que já está aqui já faz um tempo, e vê, está sendo ministrado, está sendo alimentado, está na hora de você ter raiz. Está na hora de você chegar e dizer: não, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero ter essa cobertura espiritual. Porque geralmente quando a gente não faz isso, é quando a gente não quer ter raiz, a gente não quer ser cobrado, a gente não quer ser pastoreado, a gente não quer dar satisfação para ninguém. Mas de vez em quando, irmão, é tão bom dar satisfação para alguém. É tão bom a gente tirar o peso de dentro da gente e ter alguém que a gente pode ouvir. Eu acho que já passou da hora de você ser apenas um frequentador dessa igreja. Está na hora de você criar raiz nesse local e ser alimentado pelo Senhor. A palavra que o marinheiro diz para Jonas é: qual é a tua origem, da onde tu vens? Qual é a terra da tua origem? De que povo tu és? Eu sou de um povo que adora o Senhor. Eu sou de um povo onde existe gente cheio de falhas, mas que eu amo esse povo cheio de falha, porque se parece comigo. Porque eu tenho tanta falha. Certa vez falaram para mim: pastor, olha, estão falando isso de você. Aí eu falei assim: ó, chama essa pessoa, fala para ela me convidar também, que eu tenho uns babados assim, tremendo ao meu respeito. Não vai perguntar para minha esposa não, que a minha esposa, ela fala para qualquer um de vocês que eu sou um santo, que eu sou maravilhoso. Ela não vai contar os meus defeitos para vocês, pode ter certeza. Eu sei que ela não vai, mas eu conto para você se você quiser saber. É muito bom fazer parte de um povo desse, povo que está aprendendo um para o outro. Foi isso que os marinheiros chegaram para Jonas e disseram: de onde você vem? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu povo? Que igreja você frequenta? Eu não frequento na igreja não, de vez em quando eu vou ali na 8ª igreja de Nazareno. Você é crente? Não, eu gosto de ir de vez em quando num culto, mas eu não sou crente não, tenho vergonha de Jesus. Você precisa ter raiz, irmão. Você precisa assumir quem você é. Sabe por quê? Porque quando tiraram sorte, descobriram que Jonas era o causador daquela situação toda. Deus não vai deixar você escondido por muito tempo. Uma hora a tua luz vai brilhar aonde você está, e as pessoas vão dizer de onde você é, porque você é diferente. Embora você não queira ser diferente, mas o Espírito Santo já começa a trabalhar na tua vida, porque Ele te ama.
embora você esteja fugindo, Deus nessa noite está dizendo para você: não, eu posso até mandar uma tempestade, mas não é para te afligir, é para te trazer de volta. Cara, depois de muito tempo, parece que a ficha do profeta cai. Aí ele diz: olha, eu sou hebreu e sirvo ao único Deus verdadeiro. Estava na tempestade, naquele momento de angústia, o navio estava para afundar. Ele diz: eu não tenho mais nada a perder, vou revelar quem eu sou. A grande revelação do momento. Jonas chama os marinheiros e vai fazer a grande revelação: olha, eu estava aqui, eu não queria assumir um compromisso, mas eu vou dizer uma coisa para você: tudo isso que está acontecendo é por minha causa, porque eu não assumi a identidade de filho de Deus. Eu sou hebreu, eu sirvo a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso. Eu estou disposto a pagar as consequências, não do homem, mas de Deus. Quando Davi pecou, Deus mandou o profeta para ele e falou: Davi, escolhe um dos castigos. Você quer cair na mão dos homens? Eu vou mandar um exército invadir Jerusalém. Ou você quer cair, quer que eu mande uma praga? Sabe o que Davi disse? O homem não tem misericórdia. É ou não? Quando a gente vê uma pessoa caída, a gente começa a apontar o dedo: está assim por causa disso, está assim por causa disso. Davi disse: eu não, hein? O homem não tem misericórdia, não. Eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que Deus, nele habita misericórdia. Jonas falou: se eu ficar mais um pouquinho aqui, é capaz desses marinheiros começar a querer me matar, eu vou cair na mão de Deus. Aí o marinheiro pergunta: o que a gente pode fazer? Ele disse: olha, me levanta e me joga no mar, me joga fora, porque senão esse barco vai afundar, vocês vão dizer que a culpa é minha, vão tirar minha vida. Me joga, porque vocês me jogando, eu vou cair nas mãos de Deus, porque eu sei que em Deus há misericórdia. E a Bíblia diz que ele é lançado. Talvez os marinheiros falou: vai morrer. E aí Deus faz o sobrenatural. Deus manda um peixe. Ah, pastor, mas eu não acredito. Pode ser que foi um peixe, pode ser que não foi um peixe, pode ser que foi uma alegoria que o Jonas escreveu. Mas uma coisa eu sei: quando a gente sai dos braços dos homens, a gente cai nos braços de Deus. Aleluia. Se você vai dizer que é peixe ou não, o cair nos braços de Deus, isso não interessa. O que interessa é quando a gente sai da boca do povo e cai na boca de Deus. Se você vai chamar isso de baleia, de peixe, não me interessa de verdade, se você acredita ou não. Talvez para Jonas ele disse: olha, cair nos braços de Deus é cair dentro de um grande peixe, guardado, protegido. Então, irmão, assuma. Talvez para os discípulos, os marinheiros, os peixes seriam um monstro, mas para Jonas era uma revelação daquilo que ia acontecer com Jesus. Que mesmo descendo a cova, o Espírito Santo é capaz de trazer vida. Mesmo passando por dificuldade, o Espírito Santo é capaz de trazer vida. Então eu não sei qual que é a tua tempestade, mas uma coisa eu sei: está na hora de nós assumirmos a nossa identidade diante de todos. Eu sirvo a um Deus verdadeiro, eu sirvo a um Deus poderoso, capaz de acalmar toda a tempestade. E mesmo que eu tenha desobedecido,
e a tempestade possa ter vindo na minha vida, lançada por Deus, Ele é capaz de fazer um milagre e me colocar na direção correta. Amém? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, Benjamin. Vamos orar. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas de repente você está passando por uma tempestade igual o profeta passou. E você está dizendo: o que é que eu faço? O que é que você faz? Está na hora de você correr na direção correta, na direção certa. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero te conduzir na direção certa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que talvez está pensando: olha, talvez eu esteja na direção errada. Eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé. Se essa palavra, fique de pé neste momento, pode ficar de pé. Se essa palavra falou com você nessa noite, saia do seu lugar, eu quero orar com você. Venha, saia do seu lugar. Saia. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Sai do seu lugar se essa palavra falou com você nessa noite. Lindo Jesus, estrela da manhã, Está na hora de você assumir um compromisso com Ele. darei a ti Isso, saia do seu lugar. o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Venha, eu quero orar por você nessa noite. Tu és bom, em todo tempo és bom. A bondade de Deus atingiu Jonas. Está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Isso, sai do seu lugar, vem. Teu amor é pra Vem. sempre. Aleluia, vem. Oh Espírito Santo, o Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso nessa noite. Ai, Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem, venha, venha, venha. Não olhe para a pessoa que está do seu lado. Não olhe, não olhe. Venha, sai do seu lugar. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Isso, sai do seu lugar. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer essa pergunta de novo. Tem alguém aqui nessa noite que entende que chegou o momento de entregar sua vida a Jesus Cristo? Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Você fala: chegou o momento de eu pegar a direção correta. Quero entregar minha vida a Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Vamos orar. Pai de amor,
Pai eterno e todo-poderoso, Deus amado, assim como o profeta Jonas, ó Deus, muitas vezes temos desobedecido, Pai. Muitas vezes, ó Deus, temos ó Deus, caminhos que nos levam, ó Deus, para longe da Tua vontade, Pai. Mas nessa noite, ó Deus, nós entendemos a misericórdia que o Senhor teve para com o profeta Jonas, Pai. E a misericórdia que o Senhor tem para com cada um de nós nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que neste momento o Senhor venha acalmar a tempestade, ó Deus, na vida desta pessoa, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, mostrar o caminho certo, Deus, a direção correta, Senhor, para que a Tua igreja possa caminhar, para a Tua igreja possa avançar. Fale com Ele, faça a tua oração, você e Ele. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de honra e glória. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro. Levante a sua mão para o alto. Pai, eu quero te pedir neste momento, Senhor, abençoa, meu Deus, o Teu povo nessa noite. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, ó Pai. Senhor, se tomamos direção contrária à Tua vontade, Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos caminhar na direção correta. Queremos caminhar, ó Deus, na direção que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Deus, como a Tua palavra diz, ó Deus, lança todos os nossos pecados, ó Deus, no mar do esquecimento, Pai. E abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aviva o Teu povo nessa noite, Deus. Aviva a Tua igreja nessa noite. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel, aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel, aviva-nos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa se você até hoje você tomou a direção errada. Nessa noite Deus está calibrando o teu GPS para te colocar na direção correta. Aleluia. A direção correta é a vontade de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? A igreja crê nisso? Você pode aplaudir o nome dele em nome de Jesus. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver estenda suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua igreja nessa noite, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso coração e vai continuar fazendo essa semana. Essa semana você vai sair amanhã e vai dizer: não, eu pertenço a um Deus poderoso. Você vai dizer a quem você pertence. Aleluia, eu tenho uma família espiritual que ora por mim, eu tenho uma família espiritual que cuida de mim, eu tenho um Deus que me protege no meio da tempestade. Saia na segunda-feira dizendo que você tem um Deus poderoso. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que foi feito nessa noite. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje
e para todo sempre. Se você acredita, diga amém. Vá na segunda-feira e faça a diferença.